Boa noite, irmãos. Essa é a última pregação dessa pequena série com o tema Servos Improváveis. E hoje vamos ver a história de Esther. Esther, a sorte da vencedora de um concurso de beleza. Esse é o tema da mensagem. Como já vimos, já falamos antes, nós todos somos servos improváveis. Essa lista poderia ficar imensa a partir dos personagens da Bíblia e chegar até nós, pois todos nós, pelas nossas qualificações, não podemos servir a Deus. Ele é quem nos faz seus servos, nos qualifica, nos purifica, perdoa nossos pecados e nos prepara para servi-lo. Eu escolhi esses 4 personagens bíblicos, Sansão, Jonas, Neemias e agora Esther, para traçar perfis distintos de pessoas que foram usadas por Deus. Sansão, com ênfase na santificação e na sua fé. Jonas, no aspecto da obediência dele, da misericórdia que ele precisava usar também com o povo. Neemias, no aspecto do chamado dele e do serviço, na disposição de servir. E Esther, na ênfase em não se omitir diante do bem que está ao seu alcance fazer. E a partir desses personagens, nós buscamos retirar lições para nós, lições que demandavam uma atitude da nossa parte, a partir da história de cada um deles. Deus é surpreendente, extremamente criativo na sua graça e na sua soberania. Dado o tempo que nós vamos ter aqui, e o objetivo também, não faremos, obviamente, uma análise de todo o livro. Então, eu vou apresentar aqui um breve resumo da história para refrescar a nossa memória, e, a partir daí, a gente vai se dedicar a 3 pontos apenas, que é o perfil de Esther, o aspecto improvável da sua pessoa ter sido utilizada por Deus para uma obra tão fantástica como a que vamos ver. Depois vamos analisar um diálogo entre o seu primo e Esther e Mordecai, extraindo alguns princípios bíblicos, princípios espirituais. E depois vamos ver o elemento sorte, ou acaso, ou coincidências, que perpassa todo o livro. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Esther. Vamos ler 3 passagens curtas, e a partir daí nós iniciaremos o estudo de hoje. Esther, capítulo 2. Vamos ver versículos 5 a 8. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe. Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Pulemos agora para o versículo 15 ao 17. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei.
guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Pulemos para o capítulo 4 e vamos ler de 11 a 17. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor Deus, esse estudo, essa pregação, e que seja a Tua palavra, Senhor Deus, que fale à nossa mente, aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Faz a Tua vontade, faz com que essa palavra frutifique, opere em nossas vidas, para Te servir. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. O resumo do livro de Ester é o seguinte: aqui foi tramada uma tentativa de extermínio, de genocídio de todo o povo judeu na época do exílio babilônico. Deus usa Ester de maneira formidável, e também seu primo Mordecai, para livrar o povo. Nessa época, o Império Medo-Persa já havia conquistado a Babilônia. Babilônia, o reino que retirou Judá, retirou todo o povo de Judá e o trouxe para a Babilônia. E agora o Império Medo-Persa era o maior império do mundo. O rei Ciro, que foi um rei anterior a Assuero, já havia inclusive autorizado o povo a começar seu retorno a Judá. Assuero, o atual rei aqui na época de Ester, segundo os estudiosos, é o mesmo Xerxes, pai de Artaxerxes. Artaxerxes, aquele que foi rei na época de Neemias. Então, essa história se passa antes de Neemias, mas já depois do decreto do rei Ciro para o início do retorno dos judeus a Judá. Então, Ester era uma jovem judia, órfã, e foi criada por seu primo. E ela participa de um concurso de beleza. E é escolhida para o harém do rei, e depois como rainha, mantendo a sua identidade judaica em segredo. Acontece que um dos principais chefes políticos do reino, um homem chamado Amã, com raiva de Mordecai e dos judeus, convence o rei a emitir um decreto irrevogável, ordenando que os cidadãos da Pérsia matassem os judeus em todas as províncias do império. Ester fala com o rei, intercede pelo povo, e o rei autoriza os judeus
a usarem armas para se defenderem. Isso porque o seu decreto não podia mais ser revogado. Esse é o resumo, bem resumido, da história. E alguns pontos desse a gente vai detalhar ao longo da pregação. Mas vamos nos concentrar naqueles 3 pontos que eu acabei de falar. Então, olhando para Ester, para o perfil de Ester, como uma serva de Deus, logo a gente estranha essa história. Participou de um concurso de beleza para a escolha de novas mulheres para um rei ímpio. E essas mulheres iriam participar de um harém do rei. Um harém? É isso mesmo? É isso mesmo. Explicando um pouco essa história, a rainha anterior, a rainha Vasti, havia se recusado a atender o chamado do rei para se apresentar perante os seus convidados. Ele fez uma grande festa, na verdade, a cidade inteira participou dessa festa, mas, diante ali dos seus principais, os governantes das províncias, ele, querendo exibir a sua esposa, a formosura da sua esposa, a convida para mostrar aos seus convidados. Eles já estavam ali há 7 dias, tomando vinho e comendo. Então, imagina a cena. Todos fartos de bebida e comida, e o rei chama a rainha Vasti para exibir para os seus amigos. Ela se nega. Os estudiosos dizem que essa festa fazia parte de uma série de reuniões que o rei fez com os seus líderes das províncias. Eram mais de 100 províncias, um reino muito grande. Ia da Índia, Índia na Ásia até a Etiópia, né? Então era muito vasto o reino. Então ele convidou provavelmente esses príncipes, esses governantes, para reuniões preparatórias para incursões militares contra a Grécia. Se a gente recordar um pouco a história, a Grécia vinha sendo atacada pela Pérsia, e, em dado momento, com Alexandre o Grande, a Grécia é quem domina a Pérsia e se torna o maior império do mundo posteriormente. E depois, da Grécia, Roma. Depois, Roma se divide e a história segue. Isso aconteceu, aliás, naquela mesma sequência prevista por Daniel, quando revela o significado daquele sonho do rei Nabucodonosor, aquela estátua. E cada parte daquela estátua representava um reino. A Babilônia, que seria a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, que é o atual, que seria o peito e os braços de prata. Então vem o ventre de bronze, que seria a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés de ferro e barro, Roma dividida. Assim entendem os estudiosos. Então, por se negar, Vasti é destituída da condição de rainha. E aí surge a necessidade de uma nova rainha, e aí se abre um concurso de beleza. Ester vence o concurso de beleza, entra no harém do rei, e depois o rei a eleva à condição de rainha. Causa um certo constrangimento, um estranhamento da nossa parte, já que, para um judeu, isso era muito claro, a proibição de casamentos com povos de outros povos, que tinham outros deuses. Isso era bem claro na lei. E Ester e Mordecai, como judeus, certamente conheciam esses detalhes da lei. Mas ela entra nesse harém, estava ali no meio de um ambiente repleto de vaidades, de futilidades, no meio de uma cultura e religiosidade pagãs, e tudo isso apoiado, provavelmente, por seu primo Mordecai. Deus usa alguém com um perfil bastante complicado. Um casamento complicado, num ambiente complicado, como a principal pessoa envolvida no resgate do povo judeu, no resgate de um massacre generalizado. Claro que Deus aí não depende da nossa
santidade, da nossa disposição de servir. Deus não depende disso, e ai de nós, se Deus condicionasse ao seu socorro, a sua providência, a nós mesmos. Claro que isso não é uma licença para que a gente agora viva de qualquer maneira, para que a gente não busque com empenho uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de serviço. Então, relembrando essa condição de Esther, ela certamente conhecia aqueles textos de Levítico, que se repete várias vezes, aliás, sede santo porque eu sou santo. Esse texto várias vezes aparece no livro de Levítico. Deuteronômio é muito claro em proibir casamentos com outros povos. Deuteronômio 7,3, por exemplo, diz: não contrairá matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. E vários outros textos, inclusive no livro de Salmos, realçam a necessidade de sermos limpos de mãos, puros de coração, como o Salmo 24:4 fala. Todos esses textos, esses versículos, bastante conhecidos, muito provavelmente, de Mordecai e Esther. No Novo Testamento, algo que se aplica a nós, obviamente não a Esther, porque ela não tinha conhecimento dos textos do Novo Testamento, não tinham sido escritos ainda. Temos Tito 2, 11 e 12, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, não existe essa licença para vivermos de qualquer jeito, sem empenho de uma vida piedosa, sem buscar santificação, sem abandonar pecados, sem tratar dos nossos problemas diante de Deus e, se necessário, diante dos nossos líderes espirituais também. A vida piedosa, então, é uma exigência para quem quer ter comunhão com Deus. E santidade e serviço não nos confere nenhum tipo de barganha diante de Deus. Não é porque eu sirvo com empenho que eu estou desobrigado a ter uma vida piedosa. E se eu não me santifico, se eu não busco a piedade, é porque talvez eu não entendi isso, não entendi as Escrituras, ou talvez eu não tenha me convertido ainda. Não sei. Porque o entendimento das Escrituras e do Evangelho nos impulsiona a abandonar os pecados e a buscar com empenho sermos santos diante de Deus e a ter uma vida piedosa. É difícil pensar em Esther vivendo assim, uma vida piedosa, produzindo bons frutos, dignos do Senhor, vivendo num harém. É difícil. Muito embora a gente não tenha detalhes de como era a vida dela. De todo jeito, é um perfil bastante complicado. Deus, no entanto, não se condiciona a essas coisas, não se limita às nossas situações de pecado, de conhecimento da palavra, de disposição de servir. Deus não se limita a isso. Graças a Deus por isso. Usa quem quer, Deus usa quem quer, mas o fato dele usar pessoas não significa que essas mesmas pessoas tenham intimidade com ele. Aliás, Deus usa até mesmo os descrentes. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Um outro elemento da vida de Esther é que ela era uma pessoa relativamente acomodada com a vida de rainha. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe porque ela não estava tão atualizada a respeito das questões das decisões do rei, especialmente aqui, quando fala da morte do seu povo. Ela não toma conhecimento disso. E lá fora está um clamor, um choro, inclusive do seu primo chorando lá fora, vestido de pano de saco,
e ela não tinha noção, não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Aparentemente, ela vive uma vida de conforto, de luxo, distante do seu povo, afastada dos problemas do seu povo. E quando o seu primo está ali, lhe procura, e chorando, ela manda alguém saber o que é que estava acontecendo. Isso está no capítulo 4, de 1 a 4. Aí é que ela toma conhecimento das coisas. Toma conhecimento do decreto, recebe um recado para que conversasse com o rei, mas a primeira reação dela é: não, ninguém pode se aproximar do rei. Se alguém se aproximar sem ser chamado, o rei pode matar. Isso era verdade. Mas somente depois de Mordecai confrontá-lo e dizer: olha, essa tua omissão não vai te garantir a vida, como se ela estivesse preocupada com a vida dela e o dos outros pudesse, né, acabar. Ela não parece que não liga para isso, ou está tão distante, emocionalmente distante, que não percebe o que ela estava ali fazendo, colocando toda a vida do seu povo ali à mercê dos seus assassinos. Então, ela decide agir quando percebe que isso não iria garantir a sua vida. A omissão não garantiria que ela viveria, porque ela era judia também. O interessante é que aqui as aflições do decreto do rei faz com que o próprio Mordecai, Esther e todo o povo busquem a Deus, jejuem, e claramente se vê uma mudança no curso da história, a partir desse quebrantamento e dessa humilhação de um povo buscando a Deus com jejum. Isso aqui já deixa um alerta para nós. Só há uma maneira da gente, de fato, ter proximidade com Deus. É se humilhando e pedindo perdão pelos nossos pecados. A Bíblia também fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. Precisamos, de fato, nos humilhar, nos aproximar de Deus em humildade, pedindo perdão pelos nossos pecados. De outra forma, talvez a gente só fique no campo da religião. E na religião a gente se resolve, né? A gente não precisa tratar nada, a gente chega, obedece às regras aqui e pronto, acabou-se. Mas isso não resolve nossas pendências com Deus. Nossas pendências se resolvem assim: confessando a Deus nossos pecados, nos arrependendo e pedindo que Ele venha ser o guia da nossa vida, pedindo que o Espírito Santo agora venha habitar e tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Mas quando a gente olha para a vida de Esther, puramente o seu perfil, a gente estranha como é que Deus usa uma pessoa dessa forma, né, com um perfil tão complicado. E o fato é que Deus não se encaixa dentro da nossa caixa. Deus não se limita à nossa capacidade, ao nosso desempenho, à nossa santidade, ao contexto político favorável. Mas é notável ver que Deus usa quem Ele quer, mas Ele antes purifica, trata. Ele mesmo toma iniciativa nesse processo de santificação. Quando Ele chama Esther de uma maneira forte, de uma maneira confrontando a sua personalidade, o seu, talvez, sua falta de noção, o seu egoísmo, a sua omissão. Deus faz isso através desse diálogo com o seu primo. Ao mesmo tempo, Ele vem com o braço de graça para nos preparar, para preparar, no caso, todo o povo para se aproximar a Ele. Leva todo o povo a refletir sobre sua situação com Deus. E o povo, em jejum, orando com certeza, busca a face do Senhor. O próprio Deus toma iniciativa nesse processo de santificação,
de reaproximação do povo a Ele. E sem santificação, simplesmente não há como a gente se aproximar de Deus. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vê o Senhor. Ninguém se aproxima do Senhor se não for através dessa santificação. E quando a gente olha para as pessoas que Deus usou na história, a gente percebe esse braço de graça trazendo as pessoas para perto do Senhor pela santificação, pelo tratamento de seus pecados. Isso a gente vê em vários. Eu vou citar aqui Isaías, que o anjo toca na sua boca com uma brasa e diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O próprio Jesus Cristo, falando para os discípulos, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ali tratando de frutos, de produzir frutos, mas antes de produzir, temos que ser limpos pela palavra. E aqui a gente tira essa lição. Como é que está a nossa vida de santidade? Como é que está a nossa luta contra o pecado? E a luta precisa existir, precisa estar constante dentro de nós, porque nós estamos num mundo cheio de pecado, nós mesmos ainda temos pecados dentro de nós, e essa luta precisa existir, e no momento que a gente se acomodar, pode ter certeza que você já começou a perder essa luta e já está diante de Deus numa situação muito complicada. Precisamos constantemente dessa luta, desse alerta, de estarmos com nossa atenção voltada para a nossa santificação. Eu sei que há por aí muitos desses crentes, com aspas, que essa palavra de confessar pecados, de abandonar pecados, é até algo estranho, mas o Evangelho exige isso. A gente vê isso desde João Batista, a pregação de Jesus Cristo, que diz: crê no Evangelho, se arrependa dos seus pecados, crê no Evangelho e será salvo. Então, o arrependimento faz parte dessa aproximação de Deus, faz parte de alguém que crê no Evangelho e entende a santidade de Deus. Automaticamente, isso leva ao reconhecimento do próprio pecado e ao pedido de perdão. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia fala muito na luta contra o pecado, e precisamos lutar. Precisamos confessar e abandonar. E uma coisa é servir a Deus, porque somos obrigados, porque entendemos essa obrigação, mas outra coisa é servir a Deus participando dessa graça, entendendo que com a santificação a gente se torna mais íntimo de Cristo. Sabemos que estamos agradando ao nosso Deus com o nosso serviço. Isso muda toda a história do nosso serviço. Por isso nós nos santificamos, nós buscamos essa intimidade. Não é para ter algum tipo de troca, nem barganha. Nós nos santificamos e nós o amamos e o servimos como uma correspondência ao Senhor. Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos serviu primeiro, Ele nos buscou e nos amou primeiro. E a gente corresponde a isso, servindo e nos santificando. E como é agradável, irmãos, ler as palavras de Cristo, que diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 14, 15. Então, serviço, intimidade, santidade, tudo isso está muito interligado.
O ponto 2, que eu quero chamar a atenção nessa história de Ester, é o diálogo tenso que existe entre Ester e Mordecai. Está aqui no capítulo 4, 14 a 16. Eu vou reler aqui para a gente relembrar a história. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Então disse Ester, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Isso é um diálogo tenso, duro, mas cheio de verdades, cheio de emoções, de fé também, mas também cheio de medo, cheio de incertezas por causa das circunstâncias. Nós sabemos que Ester é um livro histórico, e aqui a gente não pode conferir a essas declarações nenhum peso de decreto de Deus, nenhum peso de vontade expressa de Deus. É um registro histórico, algo que aconteceu e foi registrado. Em princípio, porque é um registro histórico, a gente não pode dizer, então, que as palavras de Mordecai são expressão da vontade de Deus. Mas, olhando o contexto e cotejando aqui com outros textos, a gente vai retirar algumas lições preciosas. A primeira é que Mordecai demonstra fé, uma fé genuína, nas promessas de Deus em relação ao socorro que ele afirma. De outra parte, vai vir o socorro, se você não fizer nada. Isso não é uma declaração positiva apenas, mas sabemos que, por ser judeu, Mordecai conhecia a aliança, as alianças de Deus. Conhecia a promessa de restauração do povo, conhecia a profecia que estava lá em Jeremias, do final do exílio, e que, de fato, já estava acontecendo o retorno. Então, ele crê na providência de Deus com base nas profecias, com base no que Deus já havia prometido. Então, ele crê e afirma com fé, uma fé genuína, que, de outra parte, se levantará socorro se Ester não fizer nada. Quando ele fala que, quem sabe, para uma conjuntura como esta que fosse levada à rainha, aqui é uma mera sugestão de Mordecai, ele não diz isso, mas essa sugestão, é curioso que perpassa toda a história. E, de fato, foi para essa situação que Deus a fez rainha. A gente diz isso hoje com muita tranquilidade, lendo todo o contexto, toda a história. Mas eu queria agora lançar um foco maior a essa segunda frase de Mordecai. Ele diz: se de fato te calares agora, tu e a tua casa, ou tu e a casa do teu pai, perecereis. Essa parte aqui não tem exatamente um respaldo profético. Embora se entenda que Mordecai talvez aqui estivesse aqui se referindo mais à questão imediata de, por Ester ser uma judia, não haveria garantia nenhuma de que ela sobreviveria ao decreto do rei. Mas, olhando para um fundo espiritual aqui, um fundo de verdade que existe, e contemplando com outros textos, a gente vai achar algum respaldo espiritual maior para essa frase de Mordecai. É bem conhecido o texto de Tiago 4:17, que diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Estamos debaixo da graça de Deus, é certo, mas isso não significa que, por estarmos debaixo da graça, a gente possa ter um comportamento irresponsável e egoísta. Não é compatível alguém que conheceu essa graça e está debaixo da graça agir com um comportamento irresponsável
e egoísta. A graça de Deus nunca pode ser considerada uma graça barata. Ela é cara. Custou o sangue do Filho de Deus. E não podemos tratar a graça de maneira barata. É muito conhecido também o texto de Ezequiel, no capítulo 33, que fala do dever do atalaia. E lá no versículo 8 desse capítulo de Ezequiel, diz que se o atalaia se omitisse no dever de alertar o perverso morre na sua iniquidade, mas o sangue será demandado do atalaia, ou seja, a responsabilidade do atalaia avisar. E a omissão do atalaia nesse papel o levaria à morte. Provérbios 3, 27 também diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. E tem outras passagens no Velho Testamento que fala do peso e do juízo sobre quem se omite. E, claro, também a gente pode lembrar de Pilatos, que, tendo no poder, na sua mão ali, o poder de livrar a Jesus da cruz, não o fez, lavou as suas mãos diante do povo, mas isso, obviamente, não retira o peso da sua culpa. A culpa permanece sobre quem se omite em exercer justiça, socorro e misericórdia. No caso de Esther, a omissão em falar com o rei teria esse potencial de jogar milhares de judeus à morte. Falar ou não falar era uma questão de vida ou morte. Até que ponto eu quero aqui chegar com essa história para nós, né? É que nós temos em nossas mãos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho. E se nós nos omitimos em anunciar essa salvação, estaremos debaixo desse peso também, desse peso da omissão. Estaremos em pecado. Estaremos sujeitos a algum juízo de Deus. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque quem é salvo não pode ser condenado, né? É uma contradição em termos, mas o fato é que não dá para afastar esse peso dessa culpa. Não sei como isso será para os crentes, os salvos, mas a culpa existe, é muito claro, esse peso existe. Para quem se omite, as Escrituras deixam isso claro. E essa omissão em levar a mensagem de salvação também tem o potencial de jogar milhares de pessoas pecadoras no inferno, porque cabe a nós anunciar essa salvação. Então, pregar o Evangelho, irmãos, é algo sério. Também envolve vida ou morte. E não podemos nos omitir nessa responsabilidade. Olhando agora para Esther, premida ali pelas circunstâncias, pela pressão de Mordecai, ela decide falar. Demonstra coragem para falar com o rei. E diz: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se morrer, se perecer, pereci. Ela não questiona Deus, não se desespera ali. Pode ser que tenha sofrido, se angustiado, mas o desespero não. Não perde a sua fé. E um ponto importantíssimo, ela compreende a responsabilidade que estava sobre ela. Ela entende e diz: se morrer, morri. Se perecer, pereci. E segue para falar com o rei na dependência da graça de Deus. Consciente de que o falar ou não falar, falar ou não falar, resultaria em morte ou vida. Esther eleva o seu senso de responsabilidade quando ela afirma isso. É como se dissesse assim: eu não me importo, então, se eu vou viver
ou morrer, contanto que eu cumpra essa responsabilidade. E Mordecai acentua o peso dessa culpa de morte em caso de omissão. Esther entende o peso da responsabilidade e age. 2 aspectos dessa mesma responsabilidade. Um fala do peso da culpa e o outro da grande responsabilidade e que vale a pena morrer para cumprir essa responsabilidade. Isso nos faz lembrar de algum versículo no Novo Testamento, em que Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Então, pregar o evangelho é obrigação, e obrigação séria. Paulo também diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pois ai de mim, se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ai de mim. Paulo entende o peso da responsabilidade, entende o peso dessa culpa e do pecado que recai sobre aquele que se omite em pregar, em anunciar a salvação. É esse ponto, irmãos, que eu estou querendo trazer para a nossa consciência. Claro que não estou falando de condenação. Um crente é salvo e para sempre salvo. Ninguém é arrebatado da mão de Jesus Cristo, claro, mas existe o peso, a responsabilidade e a culpa e o pecado sobre quem se omite em levar adiante essa mensagem. Como é que nós estamos encarando isso? Com a consciência do peso dessa responsabilidade? Ou estamos ainda naquele campo que entende essa graça como uma graça barata, como se eu tivesse desobrigado de pregar, e eu prego quando tenho vontade, quando uma oportunidade aparece, mas isso não faz parte do meu empenho, do meu esforço. Quando aparece, eu falo. Se eu sentir algum risco, eu não falo. Será que estamos assim? Ou entendemos, de fato, essa responsabilidade, esse peso? Mesmo que não tenhamos uma chamada específica missionária, mesmo que eu tenha apenas poucos amigos e colegas de trabalho, mesmo que eu tenha somente contato com meu vizinho de porta, existe algum nível de responsabilidade? Sim. Dentro das minhas condições, das minhas limitações, eu vou encontrar algum nível de responsabilidade? Sim. Claro que temos limitações, claro que temos assim, problemas de locomoção, muitos, claro que alguns têm problemas de saúde, mas dentro dessas limitações, certamente vamos encontrar algum nível de responsabilidade diante de Deus em pregar e viver o Evangelho. Não nos furtemos de fazer o bem a quem de direito, se estiver ao alcance da nossa mão. Terceiro ponto agora. A sorte parece que está por todo lugar na história de Esther. Sorte ou improbabilidade, ou acaso, ou coincidências, permeiam todo o livro quando a gente lê essa história de Esther. Chama a nossa atenção. Quão carregado está desse elemento. A começar aqui do plano de Amã, o inimigo dos judeus. Ele havia sido elevado à condição de primeiro-ministro, uma espécie de primeiro-ministro do império, e, por causa disso, ele consegue do rei uma ordem para que todas as pessoas se curvassem diante dele quando ele passasse na rua. O primo de Esther, Mordecai, não lhe confere essas honras. Então, quando ele passa, ele não se dobra, não presta as honrarias, não se
prostra no chão como as outras pessoas faziam. Isso deixa Mordecai irado. E quando ele descobre que... Amã fica irado, né? E quando ele descobre que Mordecai era judeu, Amã convence o rei, com muito ódio, com muita raiva, convence o rei a baixar um decreto para que todos os judeus, inventam história lá, todos os judeus em todas as províncias fossem mortos pelas mãos dos persas, dos cidadãos. E o rei consente com essa vontade de Amã. Quando Amã vai escolher o dia, com toda a sua superstição também que era do povo, ele lança sortes. Vamos lançar sortes aqui para ver o dia que foi escolhido pelos deuses para esse massacre. Lá, o termo que eles usavam era pur, lançar o pur. E, por conta dessa expressão, se criou uma festa dos judeus chamada de Purim. Então, é o dia que essa sorte aconteceu, mas para o lado dos judeus, o dia que a mesa foi virada em favor dos judeus. Então, Amã lança sortes, lança o pur para descobrir o dia escolhido para o massacre. Vai jogando dia por dia, e a sorte cai um ano depois. Tempo suficiente para que os judeus se armassem e se preparassem para esse enfrentamento. Então, aqui está o primeiro elemento de sorte. O outro ponto de sorte, um concurso de beleza e a escolha da nova rainha. Um historiador, Flávio Joséfo, diz que foram mais ou menos 400 moças escolhidas de todo o império. E se considerasse todas as mulheres do império, ele estimou que seriam mais ou menos 25 milhões de mulheres. Isto é escolhida para esse grupo de mais ou menos 400, segundo o historiador, e desse grupo, ela é escolhida como rainha. Sorte. Uma rainha judia, outro ponto aqui dessa sorte, desse acaso, havia um antissemitismo pesado, severo, e ela, judia, escolhida como rainha. Não houve investigação sobre sua origem, sobre seu passado, e ela passa pelo concurso de beleza, escolhida, é levada à rainha, e parece que ninguém teve a curiosidade de investigar a sua origem. Então, quando tudo isso acontece, Esté decide falar com o rei, decide se aproximar e falar com o rei. Ela é recebida, o rei estende o cetro de ouro, ela é recebida, né, diante do rei. E dali acontecem, em 2 dias, acontecem 4 desses acasos, dessas coincidências. A primeira dessas coincidências, desses 2 dias, é uma insônia do rei. Por quê? Esther decide colocar em prática uma estratégia. Ela prepara 2 banquetes. Então, quando o rei pergunta o que ela deseja, ela diz: eu quero convidar o rei e Amã para um banquete. Ok, então o rei e Amã vão ao banquete. Lá no banquete, o rei: minha rainha, fale agora o que é que você deseja. E ela diz: eu quero um segundo banquete agora com o rei e com Amã. Ok, então no outro dia haveria esse banquete, só que nesse primeiro dia do banquete, o rei, à noite, não consegue dormir. Ele tem uma insônia. E dessa insônia, ele pede para alguém trazer um livro de atas. Fica a dica para quem tem insônia, né? Ler livro de atas. O livro é chamado Livro dos Feitos Memoráveis. E o que o rei toma conhecimento quando alguém lê para ele esse livro motiva o rei a frustrar um plano macabro de Amã, além daquele de destruir os judeus. Nesse dia anterior, ele tinha feito um plano para construir uma forca de 20 metros de altura e enforcar Mordecai, o primo de Esté. Então, nessa insônia aqui, alguém lê um livro de Atas para ele. E a outra coincidência é que, quando abrem o livro,
abrem exatamente na página que falava de Mordecai. Anos antes, havia tido um complô para matar o rei. Mordecai descobre, conta para Esté. Esté conta para o rei investiga, e os assassinos, né, são mortos. Os assassinos não, as pessoas que estavam no complô para assassinar o rei são mortos. E o rei pergunta o que se fez para esse homem, por essa bondade. Não, nada foi feito. Então, amanhã vamos honrar esse homem. Então, bem cedinho, Amã aparece lá no pátio do rei, ansioso para pedir, para enforcar Mordecai. Mas antes dele pedir, o rei, Amã, é o seguinte, o que se deve fazer para honrar alguém que o rei deseja honrar? E aí, Amã diz, sou eu. Né? Na cabeça dele, sou eu. Então ele diz, não, tem que vestir essa pessoa com as roupas reais, pegar o cavalo do rei, colocar esse homem sobre o cavalo do rei, pegar um príncipe que vai puxando o cavalo e dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei, tá aí, gostei, você vai fazer com Mordecai. E dá para imaginar, né, o semblante dele descaindo. E ele o faz, vai para casa muito humilhado, e aqui acontece a outra coincidência. Ele vai para casa humilhado, conversa com a sua família, a mulher dele, olha, pode esperar que vem coisa ruim, né? Vai acontecer a sua ruína. Está em 6:13 essa declaração. E acontece a outra coincidência ou acaso. Nesse segundo banquete, Esther revela que era judia e revela o plano de matar o povo e revela diante do rei. É esse mau Amã que planejou tudo isso. E Amã é enforcado na mesma forca que ele preparou para Mordecai. 2 dias, 4 desses acasos ou sortes acontecem. Tem mais mais um acontecimento que nos chama bastante a atenção dessas sortes que acontecem no livro de Esther. Aquele decreto do rei tinha sido irrevogável, não dava para ele mudar. E a saída foi emitir um segundo decreto autorizando os judeus a se defenderem e matarem aqueles que tentassem matá-los e ainda lhes saqueassem os bens. Então, no dia marcado, teve bastante tempo, né? Lembro que foi 1 ano, né? Foram meses depois, os judeus se armam e se defendem, mas não saquearam os bens, dando sinal ali claro para os persas de que eles não estavam se aproveitando de tudo aquilo. Eles só queriam a própria vida. Uma autorização de um rei para que o próprio povo fosse morto por judeus oprimidos, dominados, subjugados. É algo que, quando a gente pensa, algo muito surpreendente. Como é que isso acontece na história? Um rei que autoriza estrangeiros que estão dominados por eles a matarem os seus cidadãos e até mesmo a saquear os seus bens. Algo que só Deus poderia fazer. O que essas sortes, todas essas sortes, nos dizem, esses acasos nos dizem? E aqui a gente já vai rumando para o final dessa mensagem. Nos dizem que Deus está por trás de tudo isso. Não é a sorte que está por trás de tudo isso. É o próprio Deus. Deus não está longe da história. Por mais difícil que esteja para o povo de Deus, Deus controla a história e controla a sorte. Uma curiosidade é que o livro de Esther, junto com o livro de Cânticos de Salomão, são os únicos 2 em que o nome de Deus não consta, não tem nenhuma referência a Deus. Mas isso, obviamente, não significa que Deus está longe e que tudo acontece por sorte. Não é.
Claro que não. Basta olhar o conjunto de tantas coisas acontecendo, só esse fato, você já percebe que existe alguém controlando a história, mesmo que não creia, basta ver que tantas coincidências provam que alguém está controlando a história, movendo o coração do rei, movendo pessoas para fazerem a sua vontade. Deus estava disciplinando o seu povo, é certo. Mas não permite que essa disciplina seja além da conta e que seu povo seja exterminado. Diante desse juízo, aparentemente Deus está longe, mas quando a gente olha para as coisas acontecendo, vemos a mão de Deus em mínimos detalhes. Em questões ali de horas ou minutos, as coisas mudam ali para o povo judeu. Deus não está longe, muito embora o nome dele não apareça na história. Deus não está longe, basta observar direito. Não somente Esther é uma serva improvável. Toda a história de Esther é improvável se não considerarmos que é Deus quem está controlando essas coisas. É Deus quem controla esses detalhes na história. E por isso aconteceu. De outra sorte, não aconteceria. Tantas improbabilidades. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Cuida da história, inclusive da nossa história. E levanta os servos fiéis em muitos momentos na história, na sua história. Sempre houve um remanescente fiel a Deus. Não sabemos como é que o Brasil ficará nos próximos anos, e se forem anos turbulentos, nós precisamos nos lembrar, Deus não está longe. Basta a gente observar direito. Precisamos não somente crer em Deus e aceitar o seu Evangelho, precisamos viver esse Evangelho na nossa história, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. O Evangelho não se resume àquele dia que você aceitou a verdade do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e agora é um filho de Deus. Isso é maravilhoso, mas não para aí. Precisamos viver esse Evangelho no dia a dia. A mensagem do Evangelho é tão forte que muda nossa relação não somente com Deus, mas muda nossa relação com as pessoas, com nossa família, muda nossa visão de mundo, interfere no nosso jeito de viver e no nosso jeito de seguir na nossa história. O jeito que nós lidamos com o mundo é transformado pelo Evangelho. Deus nos chama para viver esse Evangelho. Um Evangelho que vale a pena morrer ou viver. Precisamos viver o Evangelho de Deus. Se não agirmos, se não fizermos nada, Deus não precisa de nós. E de outra parte, se levantará socorro e livramento. Mas Ele nos convida a participar. Porque Ele quer que nós participemos da sua história. Vamos? Vamos fazer parte dessa história? É o convite que Deus nos faz. E para aqueles que não creram ainda no Evangelho, esse pode ser um dia. Eu me arrependo, eu creio nesse Evangelho, eu me entrego ao Senhor. Começa assim. E toda a história mudará. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça essas palavras que foram ministradas e a sua palavra, que é a palavra sagrada, faça essa palavra sagrada frutificar em nossos corações. Vamos orar. Amado Deus, que nossa vida seja agradável a Ti, que o Senhor nos estimule a viver o Teu Evangelho no nosso dia a dia e Te servindo com todo o amor e nos aproximando do Senhor com santidade e intimidade, que vem, Senhor Deus, dessa relação de serviço
e de santificação. Nós cremos na Tua palavra e pedimos que o Senhor nos guie através dela. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém.